Neste vídeo, nós vamos dar sequência ao estudo da simulação de estabilidade transitória do sistema máquina barra infinita, utilizando o programa Anatem. No vídeo anterior, a gente discutiu cada um dos campos do arquivo de simulação do Anatem, e neste vídeo nós vamos botar a mão na massa, nós vamos praticar para diversas condições de simulação, utilizando o Anatem. Então, a gente tem um conjunto de dados, aqui, lá o arquivo de texto do AnaRede, lá no edit CPEL, que a gente utilizou para executar o AnaRede e gerar o arquivo histórico do AnaRede, .sav, que é importante, a gente já falou isso. Aqui a gente tem o sistema 03 barras clássico, que é um arquivo de dados dinâmicos de execução do Anatem. O plot ele é uma solução, então esse arquivo aqui será substituído quando a gente executar o Anatem. Então, teoricamente, a gente precisa somente do SAV e do sistema 03 barras clássico, que eu vou disponibilizar no GitHub, no repositório do canal. Então, ao abrir o Anatem, eu tenho lá uma série de códigos de execução que a gente já discutiu no vídeo anterior, minuciosamente. Então, se você tiver dúvida, volte naquele vídeo para entender melhor. Mas eu tenho aqui a declaração do título do caso, aonde, falando para o Anatem qual é o arquivo SAV com a solução do fluxo de potência convergido. Eu estou aqui pedindo que o Anatem emita os resultados no arquivo sistema 03 barras.out, ou seja, tudo que aconteceu ele vai emitir nesse arquivo, incluindo condições iniciais das variáveis que ele calculou. Eu vou pedir que ele emita os gráficos nesse arquivo sistema 03 barras.plot. Observe que essas unidades lógicas você pode manter e simplesmente ir trocando os títulos conforme a sua necessidade. Lembrando que o arquivo .sav com a solução do AnaRede deve estar na mesma pasta que esse arquivo aqui do Anatem, de execução. Vou pedir para ele emitir um arquivo também com sistema 03 barras.log com os eventos que ocorrem ao longo da simulação. E agora eu vou fornecer alguns dados, por exemplo, opções de execução, alteração das constantes de convergência do programa, a gente já falou sobre isso. Vou pedir que ele restaure o fluxo de potência, a solução do fluxo de potência para começar a simulação. E vou aqui declarar os meus modelos de gerador. Então, tem lá, por exemplo, modelo da máquina barra infinita, DMDG MD01. A gente falou sobre isso. Vou declarar a barra PV, aquele gerador, modelo clássico. Então, modelo gerador tipo clássico. MD01 é o mesmo modelo. E aí eu vou declarar aqui os dados. Por exemplo, eu estou falando que o gerador da barra ele vai ser o tipo 2, poderia ser tipo 20, eu coloco o nome que eu quiser, o número que eu quiser, desde que eu associe certo, com 30% de reatância, H de 3,5 e vou colocar um D de 0, ou seja, uma constante de amortecimento nula. Vamos ver o que vai acontecer, depois a gente simula. A base é a mesma do fluxo de potência, 100 MVA, frequência 60 Hz. Então, não ocorrerá aqui mudança de base. Agora eu vou associar. Eu tenho um gerador na barra 1 e um na barra 3, se você lembrar bem do sistema que a gente está simulando. Bom, e a gente vai associar através do código de execução DMAC. Então, eu tenho aqui o gerador na barra 1, é o NB, a barra PV, onde o modelo é o 02, é esse modelo aqui, onde eu declarei constante de inércia, frequência, reatância, o modelo clássico. Na barra 1 tem um gerador tipo clássico. E na barra 3 eu tenho um gerador tipo máquina barra infinita. Bom, depois eu vou declarar os eventos que eu quero. Por exemplo, eu quero aplicar um curto-circuito na barra 2, no ponto 1, e 50 milissegundos depois eu quero remover esse curto-circuito na mesma barra. Eu vou declarar também os constantes de simulação, uma simulação durante 10 segundos com passo de 0.03. Quanto menor o passo, mais adequada é a curva, mais precisa, porém, quanto menor
o passo, maior esforço computacional. Então você tem que ter aí um trade-off, né, entre o tempo máximo de simulação e a precisão, né, através do passo. Vou pedir a curva através do dplot, é o que ele vai emitir para mim no arquivo de plotagem. A variável delta, tem outras variáveis, você deve digitar lá dplot para entender melhor. Então eu quero delta no elemento 1, ou seja, ele vai me dar o ângulo interno do gerador 1, que é o gerador modelado pelo modelo clássico. E aqui os códigos de execução, relatório de máximos e mínimos, né, e o DPOPC e o fim da simulação. Então eu vou executar o meu modelo através, né, tem aqui um play, olha lá, simular, você vem aqui ó, com calma lá, simular, mas você tem também aqui no arquivo editar, exibir, simulação, você tem ali ó, executar, né, a gente vai fazer pelo play aqui ó, esse play aqui, vamos simular, ver o que acontece. Salvar alterações, eu fiz algumas alterações naquele ID, ele vai pedir para salvar as alterações antes e eu vou salvar. Ele está simulando, vai demorar um pouquinho. Simulação terminada. Então eu dou um OK, pronto. Então se eu for lá na minha pasta, ele já abriu para mim aqui, ó, o meu, abriu o plot, né? Ele abriu para mim já de uma vez, mas se ele não tivesse aberto, você iria lá na pasta do Anatem, onde você vai ver aqui que ele já emitiu vários arquivos, ó, documento de texto, né? Depois você olha com calma cada um, mas o mais importante, olha o dplot, olha lá, ele emitiu ele a 6 de abril de 2022 às 9 horas, que é o horário que eu fiz a simulação. Mas aqui ele já abriu para mim o dplot, você poderia clicar aqui 2 vezes, ele ia abrir aqui, ó. Olha lá, o que acontece com o ângulo da barra 1? Ele, após a perturbação, ela oscila indefinidamente. Ela vai oscilar sem amortecimento. Por quê? Porque a constante D do gerador é 0. Significa que o gerador não vai amortecer as oscilações, tá? Não tem fonte de amortecimento, tá? Observe que ele começou aqui, mas vamos alterar lá nos dados do gerador. Aqui, ó, lá no DMDG, vamos colocar agora uma constante D de 10, certo? E vamos simular de novo. Ele vai pedir para alterar, eu vou alterar. Simulação terminada. Olha aí o que aconteceu. Agora, as oscilações, depois de um tempo, amortecem. O que acontece? O ângulo, se eu clicar aqui, ó, ele já até me dá lá um ângulo, né, inicial. Tá? Lá embaixo ele fala, né, o ângulo lá, 49,9 graus. E aí, como eu aplico e removo o curto-circuito sem alterar a topologia, ele volta para o ângulo que estava anteriormente após a simulação. Olha lá, 49,9, né? Então eu tenho aqui a simulação do Anatem, né? Agora pode acontecer também daquele D ser negativo. É claro que isso daqui é uma situação não física, que eu vou mostrar para você onde eu botar um negativo aqui. Vamos ver se o que acontece. Então, ó, vou salvar. Ó, simulação terminou com erro. Veja o relatório para maiores detalhes. Vamos ver qual é o relatório. Isso daqui é aquele ponto alt que a gente pediu para ele emitir. Então, ó, lá no fim tem um relatório, ó, valor inválido de D. Então ele nem aceita um D. Se você tivesse simulando isso no Simulink, o modelo clássico, ele aceitaria e você ia ver ele crescendo indefinidamente, né? E aí então você vê aqui. Você pode usar também um D de 50. Vamos ver o que acontece se eu utilizar aqui um D de 50. Mas aí eu só preciso isso, ajeitar direitinho, né? Observe que se eu digitar errado lá, o 100 MVA já fica, né, no campo D e ele já marca. Então eu coloquei um D de 50. Vamos ver o que acontece. Salvei.
simulação terminada, ele vai abrir automaticamente. A gente já observa que ele já tem uma maior amplitude, porém ele oscila menos, né? E chega no valor original do ângulo inicial. Tá certo? Então, assim, aquela constante ela serve justamente para prover amortecimento. E é claro que isso é modelagem, onde você vai contabilizar o efeito correto do D, né? O gerador não tem qualquer valor de amortecimento, né? Isso vai depender do modelo dele, mas eu vou deixar aqui, então, 10. Tá certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje, tratando aí da simulação do Anatem. Muito obrigado. Obrigado por assistir esse vídeo. Neste canal, desenvolve-se conteúdos gratuitos para pesquisa e ensino na área de sistemas elétricos de potência e sistemas de controle. Se esse conteúdo foi útil para você, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal, o que é muito importante para a divulgação do meu trabalho. Me acompanhe também nas redes sociais ResearchGate, Twitter e LinkedIn. A lista completa com meus artigos científicos pode ser obtida no meu currículo Lattes do CNPq, no Google Scholar e no Orchid. Obrigado novamente e até mais!